Rádio Brasa. Deixe que falem. Deixe que falem. Ouça a Rádio Brasa. Acesse pelo Facebook Rádio Brasa ou pelo nosso Instagram, @radio.brasa. Rádio Brasa. Deixe que falem. Aqui, ali e agora, na Rádio Brasa, Roda Baiana. Apresentação, Raquel Martins. Olá, eu sou Raquel Martins e está começando mais uma transmissão ao vivo do programa Roda Baiana. Aqui, eu e mais 4 comentaristas discutiremos as principais notícias que rolaram ao longo dessa semana no Brasil. Nosso objetivo principal é falar sobre os fatos de uma forma descontraída, dando voz aos jovens dos 5 cantos do Brasil. Para quem ainda não conhece, a Bruna Dias é a nossa comentarista estudante de Direito da região Nordeste. Abordando as notícias com viés administrativo, temos aqui com a gente a administradora Gabriela Bressan, da região Centro-Oeste, representando o sul do Brasil, o comunicador e publicitário de formação, Júnior Gesla. E o 5º integrante da nossa roda de conversa é o jornalista Lucas Maciel, da região norte do país. Sejam todos muito bem-vindos ao Roda Baiana. Hoje eu trago novidades a respeito do nosso programa. A partir de agora, somos um programa semanal. Então, estaremos aqui com vocês todos os domingos do mês de maio, às 7 da noite. Também estaremos disponíveis no formato podcast para você ouvir quando quiser através das plataformas digitais. E nessa noite especial de Dia das Mães, eu não poderia começar esse programa sem parabenizar vocês, mães que estão me ouvindo agora. A mãe geralmente é a figura que une a família, e é sobre isso que vamos falar hoje. Nesse momento em que vivemos uma pandemia, o medo e a ansiedade tomam conta de muitas pessoas. Nessas horas, saber que temos com quem contar é muito importante. Gabriela Bressan, conta um pouco para a gente como você está lidando com tudo isso aí no Mato Grosso do Sul. Não é um assunto sobre mercado, mas diz muito sobre administrar os nossos sentimentos. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães. É muito legal isso, né? Que a pandemia ela trouxe um medo, mas ao mesmo tempo ela trouxe um conforto. Eu que morei 5 anos fora de casa, nesse momento tá todo mundo reunido aqui, é muito bom, né? Tá com a minha mãe, tá com meu pai, a minha irmã também mora fora, então tá nós 4 aqui, dá uma sensação de segurança em meio a todo esse caos. É muito importante isso, né? Para dar uma aliviada. Ao mesmo tempo que tenho medo da minha mãe com a minha avó, que não pode estar tão próxima, do meu pai com o meu avô, a gente saber que tá todo mundo bem já traz um alívio. E mãe é mãe, né? Mãe a gente consegue ter aquele conforto, aquele aconchego, e isso é muito bom. Mas também tem um pouco do medo em relação a esse confinamento, né? Vamos dizer assim. Que a gente sabe que os mais velhos têm que ficar isolados e às vezes ele não tem tanto contato e pode gerar vários problemas, depressões e tudo mais. E isso a gente vê que o aumento das pessoas com depressão, síndrome do pânico nessa época, até um pouco antes, aumentou bastante. Mas a gente está mantendo a calma, fazendo com que tudo se passe da forma mais tranquila, passando informações, tudo melhora, né? Mas, Lucas, me conta um pouquinho de como está sendo aí no norte do país. Bem, eu acho que no Brasil inteiro todo mundo tem que conviver, né? Primeiramente, desculpa, boa noite a todos e parabéns, né, a todas as mães que estão nos acompanhando, a mãe de cada um de vocês e a todas as mães do Brasil. Bem, como você estava falando, realmente, saiu até uma pesquisa recente da UERJ, onde 200 entrevistados pelo Brasil comprovaram esse aumento da depressão e também da ansiedade aguda, né? Cerca de 80%
desses 200 entrevistados comprovaram que realmente a ansiedade tem aumentado nos lares brasileiros com a pandemia e cerca de 90% de aumento em casos de depressão. Então, esse apoio familiar, né, e essa união entre os membros que convivem no nosso dia a dia, que estão dividindo essa quarentena conosco, ela é essencial, ela é muito importante para superar, justamente porque a gente tem que conviver com esses momentos de estresse, com esses momentos de ansiedade, e, inclusive, pensando também nessas pessoas que têm que conviver com parentes que estão internados, com parentes que estão convivendo diretamente com a pandemia, assim como pais, filhos, mães também, que têm enfermeiros, né, de casa, que têm médicos, que estão na comissão de frente. E então são vários fatores que levam esse aumento de casos de depressão, a esse aumento de casos de ansiedade entre as pessoas. Um exemplo que eu tenho é meu próprio, dentro de casa. Meu pai ele é engenheiro florestal e fiscal de defesa agropecuária. Ele é separado da minha mãe e mora no interior. E mora sozinho, então esse acompanhamento de longe pelo telefone também me traz um pouco de ansiedade e eu tenho que conviver com isso. E esse apoio da família, ele é essencial. Assim também como o meu lado filho, né? Minha mãe, ela é hipertensa, tem alguns problemas respiratórios, então o medo que ela contraia o vírus ou que ela tenha contato com alguém que tenha, enfim, traz essa responsabilidade também de ajudar em outros ramos da casa, né? Em outros pontos da convivência, com faxinas domésticas e pegar algum lanche na portaria, enfim, justamente para que essas pessoas não tenham contato com esse mundo exterior. Então, tudo isso envolve esse lado emocional, psicológico, né? E eu acho que quem tem um pouco a falar mais sobre isso é o Júnior. Oi, Lucas, boa noite a todos os colegas aí. Primeiramente, feliz Dia das Mães a todas as mães que nos acompanham aí, um abraço a todas vocês. Acho que isso que a Gabi e o Lucas falaram vai muito ao encontro do que todo mundo está passando, né? Eu, aqui da minha parte, eu sou de família italiana, né? Então, família italiana tem aquela coisa de um afeto muito exagerado, muito abraço, muito beijo. Então, nesse momento de pandemia, é muito difícil realmente passar por isso dessa maneira. Mas eu acho que aqui o ponto que eu queria trazer é um pouco para a questão da imprevisibilidade que a gente viveu diante de toda essa situação de pandemia, né? No ano passado, se alguém dissesse que uma situação como essa poderia acontecer, ninguém acreditaria, né? Então, essa questão da imprevisibilidade, ela revela uma coisa muito importante. A gente sempre disse que nunca tinha tempo para nada. Acho que esse mundo contemporâneo nos faz ser multitarefa o tempo todo e faz com que a gente não conseguisse, pelo menos, ter tempo para fazer as coisas que a gente queria e tudo mais. Ao mesmo tempo, essa situação da pandemia parou o mundo de uma vez só. Então, a gente passou a ter de nenhum tempo para muito tempo. E aí nasce um paradoxo. Ao invés da gente olhar para dentro da gente, a gente está com uma preocupação em ser mais produtivo, em não reduzir a nossa carga de trabalho, a nossa carga de várias coisas. A gente tenta se manter produtivo, ao invés, às vezes, de olhar para esse círculo familiar e essa forma, essa oportunidade ruim por conta da Covid, mas uma oportunidade que se mostra talvez uma das mais inesperadas para que a gente possa ter esse momento realmente ao lado das nossas famílias, né? Então, talvez seja um momento mesmo de desacelerar e pensar nas nossas relações, porque toda a situação ela é muito nova, né? A situação toda a gente vai se habituando com as informações que vão chegando, mas é muito difícil, porque a gente tem, de fato, uma situação muito séria, uma pandemia de uma proporção gigantesca, só que ao mesmo tempo a gente também tem que lembrar que a gente está na era da informação, então nunca uma doença, uma pandemia que tenha acontecido antes, talvez a mais séria até aqui tenha sido há mais de 100 anos, nunca houve um excesso de informação tão grande, as pessoas com tanta informação ao mesmo tempo. Então, isso gera essa ansiedade, gera essa preocupação que a Gabi e o Lucas trouxeram aí já antes. Acho que todo mundo fica cada vez mais preocupado, mas a gente também tem que aliar essas coisas. A gente tem um excesso de informação, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que olhar para dentro da gente e para as nossas famílias, as pessoas que estão próximas da gente, e enxergar ali uma oportunidade de alento, uma forma de consolo e de esperança, sim, de que a gente possa transpassar essa situação. Para finalizar meu comentário, eu só queria trazer isso um pouco para a seara da comunicação, que é a minha área, para finalizar.
sobre a importância também, a gente já falou em outros programas, a importância da informação, do jornalismo, né? Mas também a importância do entretenimento nesse momento, de trazer para as pessoas esse alento, essa esperança, essa vontade de que realmente as coisas passem, a gente passe por esse momento. E acho que a comunicação, a publicidade, que é a minha formação original, ela tem feito um papel interessante de comunicar com responsabilidade. Muitas marcas estão comunicando com responsabilidade, a importância das pessoas se cuidarem, a importância de cuidarem das suas famílias, mas, ao mesmo tempo, passando uma mensagem de muita esperança de que, com as pessoas próximas e a solidariedade, que a gente tem visto alguns exemplos muito legais, a gente tem a oportunidade de passar por esse momento de uma forma um pouco mais leve, pelo menos, já que a situação não é nem um pouco leve. A gente tem que tentar transformar isso dessa forma. Vou passar a palavra agora para a Raquel aí em São Paulo. Raquel, como é que está a situação aí? Conta para a gente um pouquinho. Bom, por aqui o medo e a ansiedade também está tomando conta de muita gente, porque é isso que você falou, é um momento incerto, a gente recebe milhares de informações o tempo todo, então a gente nunca sabe como vai ser amanhã, o que vai acontecer, isso gera medo, gera angústia nas pessoas. O Instituto de Psiquiatria Paulista publicou no site deles uma matéria que diz respeito ao afeto nesses tempos de isolamento social. Em um mundo que a gente estava acostumado a pensar só em si mesmo, né, e colocar a gente sempre em primeiro lugar, e isso era visto como normal, a gente foi convidado a olhar para o outro, né, a se preocupar com o outro e a se familiarizar mais com a palavra empatia, né, praticando mais o autocuidado, o cuidado com o próximo. E, além disso, a gente foi colocado de frente com alguém que, às vezes, a gente desconhece, que somos nós mesmos. E isso é que gera muito medo e ansiedade nas pessoas, porque se conhecer sem o apoio no outro, porque a gente sempre vivia em função um pouco do outro validar nossas atitudes, nossos sentimentos, tudo que a gente acabava fazendo. E aí agora a gente se vê numa posição de, poxa, não tem esse outro para eu me comparar, não tem esse outro para eu avaliar, então eu vou ter que avaliar eu mesmo, o que eu estou fazendo, quem eu sou, né? Isso não é fácil, isso gera todos esses problemas que a gente comentou aqui. Nessas horas é muito importante a gente saber que tem com quem contar, que tem a nossa família em casa, os nossos amigos. E é importante lembrar que o ser humano, ele é um ser social. Então, mesmo que a gente não possa estar presente fisicamente, é importante a gente tentar se fazer presente de alguma maneira. Videoconferência, lives, né? Eu acho que o emocional, ele precisa ser mais presente nesse momento, né? É algo importante para a gente refletir. Porque é um período turbulento, está todo mundo mentalmente esgotado, economicamente, emocionalmente também. Muitos já perderam entes queridos, amigos, né? Então, nessas horas é importante a gente relembrar que a gente sempre tem um outro apoio, né? As pessoas que convivem com a gente, mesmo que você more sozinho, isso que eu falei, as videoconferências, elas ajudam, auxiliam, sempre muita gente está fazendo isso. Olha a gente aqui via videoconferência fazendo isso, né? E por conta desse momento, muitos psicólogos, psicanalistas estão oferecendo seus serviços gratuitamente. Um deles é o Centro de Psicanálise da Praça Roosevelt, em São Paulo. Agora eles estão atendendo online, né, via grupo do Facebook deles. Você entra lá, eles te colocam numa fila de espera, e aí eles vão te transferindo para uma plataforma de videoconferência onde acontecem, né, as consultas. Outros lugares também estão fazendo o mesmo. Eu vou passar porque eu acho uma informação muito válida, importante, que se você acha que precisa mesmo de ajuda de um profissional nesse momento para lidar com ansiedade, para lidar com medo, é importante. Outros lugares que estão fazendo isso também. Psicanálise na rua, em Brasília, eles também estão atendendo. Psicanálise na praça de Porto Alegre. Psicanálise de rua em São Carlos, em São Paulo. Grupo Bate-Papo de Brasília. Varandas Terapêuticas, Instituto Gerar, e também o Instituto de Psicologia da USP. Se você acha que precisa de uma ajuda nesse momento, entre em contato com eles, eles estão atendendo via agendamento, tá bom? Bruna, conta um pouquinho pra gente, falando dessa coisa assim do amor, da presença, do emocional, como estão as coisas por aí? Obrigada, Raquel. Boa noite, pessoal. Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão nos assistindo, as mães dos nossos ouvintes e também as mães dos meus colegas, em especial minha mamãe, claro. Eu acho que esse momento, esse assunto, ele é muito pertinente, porque, principalmente no Dia das Mães, a minha mãe, nesse momento, tem sido uma base para mim, principalmente porque
eu a admiro muito. Atualmente ela é secretária municipal do Trabalho e Assistência Social aqui no município do Natal. Então, ela está trabalhando na linha de frente, ainda que não seja da área da saúde, em distribuição de cestas básicas e levando alimento para que as pessoas possam seguir, né, nessa luta juntos, permanecer em casa, que é muito importante. E, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa, assim, particularmente falando, que sempre gostei muito de sair, sempre gostei muito de estar na rua. E ficar em casa me gera uma ansiedade muito grande, porque eu já tinha crises de pânico antes da Covid. Então, é uma coisa que eu já conhecia, já tratava. E aí, nesse lugar de fala, eu vim aqui, então, trazer algumas dicas para quem, como eu, sofre muito com ansiedade, que são, principalmente, exercícios de respiração. Você pode também analisar características dos objetos que estão ao seu redor. Por exemplo, nesse momento eu estou olhando para um livro vermelho que tem letras brancas, ele é de tamanho médio, isso vai te acalmando. Você pode conversar ou escrever o que você está sentindo para poder colocar esse sentimento para fora mesmo. Ouvir músicas, e tem várias outras formas que pode te ajudar também, de forma mecânica mesmo, uma autoajuda que você faça consigo mesmo para conseguir se controlar e não depender necessariamente de algum apoio que naquele instante possa não estar disponível. Então, como a gente tem que saber se precisa de tratamento psiquiátrico? O tratamento psiquiátrico ele vai ser necessário nos casos em que esses remédios mais rápidos que eu citei antes, eles não foram eficientes, ou você já tem um tratamento com um psicanalista, psicólogo, e não está funcionando, de forma que essa ansiedade se torna dominante na sua vida, causando prejuízos e comprometendo a funcionalidade do seu dia a dia, a sua vida social, o seu ciclo profissional. Se estiver afetando, é necessário que busque ajuda psiquiátrica. Quando eu falo ajuda psiquiátrica, o que precisa ficar claro é que não necessariamente é um médico especializado em psiquiatria. Existe também unidades básicas de saúde, as UBSs, que você pode ir diretamente a um clínico geral ou médico de família, e eles podem diagnosticar e tratar os seus distúrbios psiquiátricos. É muito importante que a gente tenha essa liberdade e se sinta confortável para procurar ajuda, porque o transtorno de ansiedade, ele é um transtorno real, um transtorno químico e que nos afeta enquanto saúde mesmo. Então é isso, espero ter ajudado. Obrigada, Raquel. Obrigada, Bruna. Um tema, recorrente ao longo dessa semana diz respeito ao cargo de Secretaria Especial da Cultura, ocupado pela Regina Duarte. Em março, a Regina disse sim ao presidente Jair Bolsonaro para ocupar o cargo de chefe de secretária especial da Cultura, que antes do governo Bolsonaro era o Ministério da Cultura, que se tornou apenas uma pasta subordinada do Ministério do Turismo, como tudo que o nosso presidente considera irrelevante, ele simplesmente descarta. Foi a mesma coisa que foi feita com o Ministério da Cultura. Regina Duarte ela afirmou que continua no cargo em sua entrevista para um canal de televisão e demonstrou também não saber lidar com críticas. Além de minimizar as mortes, tanto da ditadura militar quanto desse momento terrível que estamos vivendo, ela não deu nenhuma satisfação a respeito do que ocorreu com seus próprios colegas artistas, com tantas mortes e manifestações dos mesmos, pedindo para que ela olhasse mais para essa classe que, então, ela pertencia até entrar no governo. Diante desse cenário político, o que podemos esperar do cenário cultural, principalmente no que diz respeito à indústria audiovisual, uma vez que reduziram-se as leis de incentivo e, nesse momento, todas as gravações encontram-se paralisadas. Bruna? Então, Raquel, você trouxe esse caso da Regina e, na verdade, eu acho que esse caso é muito mais um reflexo da falta de comunicação do governo que a gente vê em vários momentos, e esse é mais um deles, porque houve o rumor de que o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, ia assumir essa pasta que atualmente só para contextualizar quem que é o Sérgio Camargo. O Sérgio é uma pessoa que é a favor do fim do Dia da Consciência Negra e que acha que a escravidão ela foi benéfica para os descendentes dos escravos, os negros. E ele representa toda essa cultura escravocrata e tem trocado farpas com a própria Regina. Falou que ela havia somente atuado para a flexibilização da prestação de contas da Lei Rouanet,
para beneficiar o que, como ele falou em suas próprias palavras, a sórdida classe artística. Então, a Regina foi a público, nessa entrevista que a Raquel comentou, defender que não haveria demissão. E muitos artistas se posicionaram contra a forma que ela se portou nessa entrevista. E aqui eu queria trazer um caso específico da Anitta, porque a Anitta é uma das artistas de maior influência atualmente no cenário global para o Brasil. E o que a gente teve? Ela se pronunciou criticamente a essa entrevista e também ela participou de uma live recentemente com o deputado federal Felipe Carreiras, que ele estava propondo uma emenda, a emenda AMP 948, que iria alterar a forma que eram tributados os direitos autorais. E após uma discussão entre eles dois, e foi numa live, né? Não sei se já citei aqui, ele voltou atrás dessa emenda que ele havia proposto, enviou um requerimento para o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, para que ele pudesse solicitar o cancelamento, nem foi aguardado que houvesse a distribuição para o relator para a votação dessa emenda. E aí a gente vê uma demonstração de influência e uma conexão entre os meios audiovisuais, a sociedade, a cultura e também o direito. E aí, Júnior, qual você acha que são as influências? Oi, Bruna, obrigado pelas informações aí. Acho que tu explicou várias questões aí do poder de influência que, por exemplo, uma simples live tem de causar uma alteração aí num projeto de lei, né? Esse tipo de como isso tem mudado nos últimos tempos, como esse poder de influência faz diferença de fato, né? Acho que trazendo um pouco mais para o lado para a seara da comunicação e do entretenimento, que é mais a minha área, a gente olhar a forma com que essa indústria vai sofrer, ou já está sofrendo, mas que vai sofrer principalmente no pós-pandemia, é evidente que vai haver uma crise econômica muito forte nesse segmento, é evidente que a dificuldade vai ser ainda maior em vários sentidos, mas acho que é importante, isso do ponto de vista de criação, né, e de entretenimento, a gente falar de algumas coisas. Por exemplo, nesse momento, acho que talvez muitas pessoas, indiferente da forma de entretenimento que consuma, seja séries, televisão aberta, televisão fechada, a gente sente uma falta do conteúdo inédito, da forma com que essa situação toda fez com que fosse cancelado de uma hora para outra, de uma hora para outra toda a questão de produção audiovisual, né? Acho que para quem acompanha a televisão aberta, por exemplo, perceber que a Globo está passando reprises de novelas no prime time, por exemplo, é uma coisa impactante, porque na história recente isso nunca aconteceu, né? Então tem essas situações. Agora, acho que como toda crise também traz uma oportunidade, a gente está vendo também uma revolução do talento versus estrutura. A gente tem, historicamente, muitas histórias de programas que tiveram investimentos imensos em produção, em cenário, em tudo mais, e que não deram certo, enquanto que outros que tinham orçamentos baixíssimos conseguiam performar muito melhor. E acho que o grande segredo aí está no talento do artista, está na capacidade que esse artista tem de fazer coisas diferenciadas, né? Eu cito aqui como exemplo o Sinta-se em Casa, que é um programete que o Marcelo Adnet está fazendo para o Globoplay, direto da casa dele, com um celular, com recurso nenhum de produção, né? E que está conseguindo angariar um bom público justamente pelo talento do Marcelo Adnet. Assim como outros produtores de conteúdo em toda a internet têm realmente trazido cada vez mais o talento à frente da estrutura. Como não há estrutura, como não há uma forma técnica de trazer os conteúdos nesse momento, é importante que esses profissionais usem da sua criatividade, e isso também é um estímulo para o pós-pandemia, né? Para a gente aliar a questão da estrutura ao bom conteúdo, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas têm cobrado, né? Então, esse momento, acho que para o criador de conteúdo, ele tem trazido muito essa característica de que o talento, muitas vezes, é muito mais importante que a estrutura. Até falei isso no meu canal essa semana, trazendo um pouco esse panorama da importância, realmente, de se estimular essa criatividade e de se aliar esses formatos que, eventualmente, são mais rápidos, mas não por isso são menos bons, né? São ruins por conta disso. Então, eu acho que o talento vai suplantar a estrutura, que é uma coisa que a gente tem visto muito aí nos últimos anos. Tanto na indústria do entretenimento, na parte de televisão, ou na parte de produção de conteúdo em geral, também a indústria cinematográfica tem sofrido muito.
com a situação da pandemia. Então, eu quero jogar a bola para o Lucas agora, para ele falar um pouco, está com alguns dados aí da indústria cinematográfica, né, Lucas? E, Júnior, entrando na indústria cinematográfica e no que você falou, envolve também muito essa questão de talento, mas não um talento individual, mas um talento de superar algumas barreiras, superar a crise. E aí a gente pega, no âmbito geral, no âmbito mundial, e pensa em indústria cinematográfica num comparativo do ano de 2020 com o ano de 2019. O ano de 2019, onde tiveram estreias e filmes lançados como Coringa, como Os Vingadores, né? Guerra Infinita, enfim, bilheterias bilionárias, né? E que chegou a um recorde nunca antes alcançado de 40 bilhões de dólares em arrecadação na indústria cinematográfica mundial. E até agora, numa pesquisa feita que eu vi na revista Super Interessante, que até o momento estima-se que 5 bilhões de dólares em prejuízo na indústria cinematográfica. E que até o final da pandemia, até o final de 2020, esse prejuízo chegue a 15 bilhões de dólares. Então, é um decréscimo violento em relação a anos anteriores e principalmente o comparativo de 2019. Para ter noção, só nos Estados Unidos, cerca de 120 mil funcionários da indústria cinematográfica foram demitidos, o que representa um número absurdo para o número de estúdios que tem nos Estados Unidos, né? E esses estúdios... Lucas, Oi? Só vou precisar reduzir um pouco a sua fala para a gente passar para a Gabi, para ela falar um pouquinho sobre como está acontecendo esse aumento da indústria cinematográfica, né? Obrigada pelas suas informações, Lucas. Gabi? Então, Raquel, isso, completando o que o Lucas falou, é assustador, porque a indústria cinematográfica vinha crescendo 9% ao ano. Isso era um giro da economia gigantesco, porque alguns dados que eu peguei da Ancine, traz que diretamente essa indústria empregava mais de 91 mil funcionários e indiretamente eram mais de 188 mil. E com esse decréscimo por conta da pandemia, isso gera uma crise econômica gigantesca, muita perca de emprego, como o Lucas acabou de falar, e é onde a economia fica parada, por conta que tudo parou, né? O mundo parou. E isso aí não consegue girar. Empresas falindo, e o que mais assusta é que, por exemplo, só no ano passado, um dado que eu trouxe aqui, foram mais de 1.015 empresas registradas de audiovisual. Tudo bem que agora continua crescendo em outras áreas, só que na área de maior empregabilidade acabou decrescendo. Isso é muito assustador para a economia, para o país inteiro, porque, querendo ou não, são mais de 200 mil ao todo, direto e indireto, empregados que estão sofrendo com isso, né? Obrigada, Gabriela Bressan. Obrigada também aos nossos comentaristas Bruna Dias, Júnior Guesla e Lucas Maciel. E muito obrigada a você, ouvinte. Eu sou Raquel Martins e o Roda Baiana fica por aqui. A gente se encontra novamente no próximo domingo, às 19h. Uma boa semana para você e até a próxima. Aqui, ali e agora, na Rádio Brasa, Roda Baiana. Apresentação, Raquel Martins.